Olá, o programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre posturologia. Para falar sobre esse assunto e para nos explicar o que é essa palavra tão grande e complicada para falar, nós recebemos aqui no estúdio a nossa convidada, a fisioterapeuta Renata Soares Piai Macedo. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Renata, o que é posturologia? Então, Maricela, posturologia, como diz o nome, é o estudo da postura. E nós trabalhamos na posturologia enfocados no que nós chamamos de receptores posturais, captores posturais, que é por onde as informações externas entram para o nosso corpo, para que elas possam ser integradas para gerar a nossa postura, gerar o tônus postural, o tônus muscular, que vai definir a nossa postura. Isso tudo é integrado a nível do sistema nervoso central, no cérebro. E ela entra através dos nossos pés, de informações dos nossos olhos, da boca, do ouvido, enfim, de vários captores posturais, que é como nós chamamos. Você ia falar só os pés, né? Essa questão da boca, do ouvido, dos olhos, já para mim já é novidade. Já é novidade. Então, e elas alteram muito mesmo, eu falo, não é somente os pés, é um trabalho multiprofissional. Tanto dentistas como fonoaudiólogos podem trabalhar, oftalmologistas, podólogos. Falar que no Brasil é mais a fisioterapia que atua, mas em outros países existem muitos profissionais que trabalham com a posturologia. E o que você faz no atendimento? Eu procuro você quando eu estou com dor? Isso, exatamente. Fala assim, hoje em dia, a maior procura da posturologia é por dores, principalmente na coluna, artroses, dores no joelho, nos pés principalmente, pelo enfoque maior serem as palmilhas, as pessoas procuram muito quando tem problemas nos pés. Mas a posturologia hoje atua até em tratamentos de enxaqueca, de labirintite, problemas de ATM, né, da mordida, isso junto também com os dentistas, né? Então, é uma área que abrange um leque muito grande de patologias mesmo, de disfunções, além da postura. Os problemas de coluna que são os principais, que mais chegam mesmo ao consultório. E em relação ao uso de palmilhas, como funciona esse tratamento? É tratamento que a gente fala? Então, como funciona? Eu chego lá, eu estou com dor na perna ou nos pés, né, membros inferiores, é que daí você recomenda? Isso. Então, você vai chegar no consultório, o paciente vai chegar com a queixa principal dele, com a dor que está incomodando, que está preocupando a pessoa. Vai ser feita uma avaliação de todos esses captores, como eu comentei. Vamos avaliar os pés, vamos avaliar os olhos. O que eu falo dos olhos, por exemplo, né, a gente avalia a musculatura do olho, né? Não é a visão, que isso seria a área do oftalmologista. Mas nós avaliamos a musculatura dos olhos, a musculatura da mordida. Nós não vamos tratar a arcada dentária, né, também. Mas sim a musculatura que interfere na mordida, na mastigação. Vai ser avaliado a postura também de uma forma geral. E através, nós vamos ver quais captores desses estão desregulados e vamos formar o tratamento. Os pés nós regulamos através de palmilha, que são colocados elementos na palmilha para nós estabilizarmos esse pé para dar uma boa postura de baixo para cima. E também, se os olhos tiverem com algum problema, são passados exercícios para trabalhar a musculatura desses olhos. Para a mordida também existem exercícios que nós fazemos para relaxar a musculatura toda da mastigação, para trabalhar essa musculatura, para deixar ela bem regulada também, de acordo com todos esses captores, para formar uma boa postura. Se um desses captores não estiverem regulados, a postura não vai ser uma postura boa, não vai se instalar uma postura boa. Nós precisamos ter uma ordem em todos eles estarem bem regulados para a gente ter uma postura ideal. Complexo, né, Renata? Olha que eu fiquei aqui compenetrada para poder entender. Nossa, mas é muito complexo. E esse tratamento ele tem que ser acompanhado constantemente. Em casa ele não vai conseguir fazer. Exatamente. Ele funciona assim, o paciente vai ser feita uma avaliação que é longa, é demorada, como eu falei, nós temos que avaliar todos esses aspectos. E aí vai ser formulado o tratamento desse paciente. Ele vai ter que usar a palmilha, fazer esses exercícios e existe um retorno constante ao consultório
para a gente ver, acompanhar essa evolução do paciente. Ele vai, daí volta daí 30, 40 dias para a gente ver como está evoluindo, volta depois de 1 mês, 2 meses, geralmente dura 1 ano o tratamento, para que a gente possa regular a postura dele e fixar essa boa postura. Talvez com 1 mês, com 40 dias, o paciente já tem uma melhora muito boa da postura. Mas para a gente poder fixar essa postura, o tratamento vai em média 1 ano, para poder fixar a postura e manter, para que ela não retorne, né, não desregule novamente esse captor. Você tem um olhar clínico, né? Porque você estava respondendo e estava olhando a minha postura. Não é verdade? Mas a gente acaba analisando, né? Verdade. Para a gente explicar um pouquinho mais sobre essa palmilha, o uso dessas palmilhas não são aquelas palmilhas que a gente compra ali na loja para diminuir o tamanho do pé ou aumentar em relação ao sapato, não tem nada a ver? Não, é bem diferente. Ela, inclusive, é diferente da palmilha ortopédica, que é muito indicada por ortopedistas, às vezes para quem tem algum problema de pé, aquelas botinhas ortopédicas, é totalmente diferente o enfoque dela. A palmilha ortopédica, por exemplo, ela tem um enfoque mais direto no pé. Ela vai tratar um pé plano, né, uma diferença de tamanho de perna, né, então ela vai enfocar mesmo no pé. A palmilha postural não, ela vai trabalhar a postura inteira. Eu vou trabalhar essa palmilha, eu vou montar essa palmilha para que ela deixe o corpo inteiro alinhado. Nós vamos alinhar do pé até a cabeça. Alinhando todas as rotações, as inclinações que esse corpo tiver, desde quadril, de ombro, cabeça, pescoço, enfim, para deixar essa postura inteira bem alinhada, bem regulada. E o que mais que eu ia falar? A composição dessa palmilha é o quê? Isso, sim. E ela é uma palmilha de EVA. É uma palmilha bem fininha, bem diferente dessas outras palmilhas. Eu já estava imaginando que essa palmilha tinha aqueles espinhos, sabe aquela, não sei... Uns relevos. Eu já estava imaginando que tinha isso. Não, ela é bem fina. A espessura dela máxima é de 3, 4 milímetros. Mas geralmente, no máximo, 2 milímetros são... a espessura dela, é a espessura dos elementos que nós colocamos nessas palmilhas, para que isso gere essas rotações, inclinações que estão erradas no corpo, né? Então, nós colocamos esses elementos bem finos mesmo, para que ele estimule a musculatura do pé a trabalhar, para que essa postura volte, esse pé regularize no chão, para regularizar o joelho, o quadril e assim por diante. Porque se nós colocamos elementos muito altos nessa palmilha, nós causamos o que nós chamamos de uma cegueira proprioceptiva nesse pé. Ele perde a sensibilidade de contração desse músculo, desse tendão que está ali na sola do pé. Então, nós temos que colocar elementos extremamente finos para estimular esse músculo a contrair, não para inibi-lo, né? No caso, a palmilha ortopédica, ela tem a função de dar um apoio, né? Se a gente vê muito em criança que tem pezinho plano, aquele pezinho chato, né, que a gente fala. Então, ela coloca um arco lá no pezinho para apoiar aquele arco. A nossa é diferente nesse enfoque, né? Ela não vai colocar um arco grande, vai ser um arco mínimo de 2, 3 milímetros para estimular aquele músculo a contrair. Enfim, vamos esclarecer aqui para quem está nos assistindo. É uma palmilha que tem que ser acompanhada, orientada, avaliada por um profissional especialista na área, não é? Exatamente. Então, assim, não vai... Agora, por favor, você que está em casa, não vá à papelaria comprar uma folha de EVA, cortar o tamanho do seu sapato e usá-lo, que não tem o resultado, às vezes acaba até causando alguma outra lesão aí. Né? Então, assim, se você tem essa queixa, apresenta essas dores que nós comentamos agora aqui no programa, procure um profissional. Você atende aonde, Renata? Eu atendo na Avenida Pucarana, em frente à Aviação Moarama, meu consultório. Então, fica aí já uma dica, né? Procure um profissional habilitado para que ele possa acompanhá-lo e orientá-lo. Isso, até porque, como você falou do EVA, é um EVA específico para a confecção de palmilha, não é esse EVA comum que a gente encontra. Né? Exatamente. É um produto importado até, que no Brasil não é nem produzido. Ele tem uma espessura toda para que ele não se deforme também quando a pessoa pisa, né? Então, ele permanece bem firmezinho para poder corrigir realmente a postura.
Uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. Custo, né? É muito caro? É acessível? Sim, então, Maristela, fala assim, o custo não é... Não vou falar que é uma coisa barata, mas eu falo assim, compensa pelo alívio que a pessoa vai ter. E assim, é um custo às vezes inicial um pouquinho mais caro. Ela é uma palmilha mais cara que a palmilha ortopédica, que essas palmilhas comuns. Até porque é todo um trabalho diferente. Mas é um custo que você vai ter uma única vez. Essa palmilha você faz e você vai usar ela o tratamento inteiro. Não é descartável. Não, ela não é descartável. Ela dura o tratamento inteiro. E durante o tratamento nós temos que fazer alterações nessa palmilha. E nessas alterações também não tem nenhum custo. Então essa palmilha você vai pagar uma vez e vai ter o tratamento inteiro dela. A palmilha, o valor dela é a parte do tratamento, né? Exatamente. Ela custa o quê? Uns R$100 o parzinho? A palmilha está custando em média uns R$200. Mas dá o ano como todo, eu te falei, né? dura um ano ou até mais. Tem casos que você precisa usar um pouquinho mais de um ano, ela dura. Ela não é um material que acaba, como eu te falei, é um material muito bom, um material importado. Esse material da palmilha, então ele é bem durável, assim, você pode lavar, ela, né, pode fazer toda a higiene da palmilha que ela não vai se desgastar, não vai se desfazer, ela dura o tratamento inteiro e é uma vez só que você vai ter que pagar. Vale a pena, né? E muitas vezes a pessoa tem já o alívio dos sintomas nos primeiros 30 dias. Então eu falo, quem está sofrendo às vezes há vários anos, ter um alívio rápido assim, compensa o preço, exatamente. Falando sobre posturologia e também outras atuações, que é a questão da osteopatia. O que é a osteopatia? Então, Maristela, a osteopatia é um tratamento também que ele surgiu nos Estados Unidos. Quem criou o método foi um médico. E ele surgiu através das observações desse médico na época das guerras, que ele observava que as pessoas que tinham problemas como asma, por exemplo, tinham alterações ósseas muito semelhantes. Então ele começou a analisar essas alterações físicas que a pessoa tinha com as doenças. E ele começou a relacionar que toda doença que causava uma alteração física, uma alteração postural, e começou a analisar essas alterações todas e relacioná-las e formou esse tratamento. Então a osteopatia, ela na verdade tem uma filosofia toda própria e nós olhamos muito o indivíduo e não a doença. Na verdade, nós temos que ver que a doença, para ela se formar, existe todo um processo, tanto físico como psicológico, como do funcionamento dos órgãos. Então, assim, a osteopatia olha a pessoa como um todo e trata ela como um todo. Um paciente que chega, por exemplo, no consultório com uma dor na coluna, nós nunca vamos olhar só a coluna. Nós temos que olhar para todos os problemas viscerais que ele tem, que muitas vezes um problema no intestino, por exemplo, pode causar uma dor na lombar. Uma asma pode causar alterações na coluna torácica desse paciente. O paciente que tem asma aumentam essa região aqui no torácico ou não aumenta? Parece que ela é uma caixa torácica maior? Muitos podem tanto aumentar a caixa torácica, como também ter aquela cifose, né? Ficar meio corcundinho, enfim. Tem uma alteração realmente na caixa torácica e na coluna. Então, o Still, que é o criador, né, da osteopatia, ele começou as observações assim, né, relacionando as patologias com as alterações ósseas, né, e de lá para cá evoluiu muito também, né, enfim, surgiram os estudos de crânio, de vísceras e o estrutural mesmo, que são os ossos, os músculos, né. Então a osteopatia atua em toda essa área de uma maneira bem geral, como eu te falei, olhando o paciente, não a doença, né? Nós temos que olhar a pessoa como um todo e não focar somente no sintoma do paciente, para poder tratar e ter um sucesso nesse tratamento. Na posturologia, você usa a intervenção com a palmilha, né? Isso. Na osteopatia, usa alguma intervenção com uma ferramenta, um objeto? Isso, não. A osteopatia, as nossas ferramentas são as nossas mãos, é uma terapia manual. Então, assim, o que nós precisamos é ter uma sensibilidade muito grande nas mãos. E um olhar clínico, uma avaliação toda, uma
uma noção muito grande de anatomia, de fisiologia, para você poder avaliar bem, para poder tratar bem esse indivíduo. A gente fala que a osteopatia ela é muito mais uma avaliação do que um tratamento. Se você conseguir avaliar bem esse paciente, relacionar todos os sintomas desse paciente, o tratamento é simples, é um tratamento manual, a terapia toda é manual. Vamos trabalhar tanto os ossos, como os músculos, como os órgãos, enfim, as artérias, todas desse paciente. Mas é preciso ter uma avaliação muito bem feita, uma sensibilidade muito grande das mãos para avaliar bem esse paciente. Como eu sou muito curiosa, eu vou ter que ir lá gravar, ir lá assistir, porque eu fico imaginando, você faz a avaliação, no caso da osteopatia, e daí esse tratamento é como se fossem pontos que você pressiona, seria isso? Mais ou menos, eu falo assim, nós temos várias técnicas, né, todas manuais na osteopatia. Nós temos as técnicas que nós chamamos de thrust, que são aqueles estralos na coluna, que são para reposicionamento das vértebras. Que tem que ser um profissional habilitado. Exatamente. Né? Vamos deixar isso claro. Muito bem treinado. Eu falo assim, é tudo muito específico. Como eu te falei, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder enxergar, para poder avaliar uma rotação de uma vértebra, para poder reposicionar lá no lugar. Não é de qualquer jeito ir lá e manipular, tem que saber fazer, porque talvez você possa ter algum outro problema ali e piorar a situação se você não avaliar bem essa coluna desse paciente. Então, tem essas técnicas, né, de thrusts, nós temos técnicas musculares para relaxar a musculatura, para tonificar a musculatura, tem as técnicas viscerais, que nós trabalhamos os movimentos das vísceras, que, como eu te falei, que pode estar influenciando essas dores musculares. E, enfim, técnicas para trabalhar as artérias, para que essas artérias enviem mais sangue para esse corpo, para que ele possa se regenerar mais rapidamente. Porque, como a gente fala, uma parte do organismo que não está bem irrigada, que não chega sangue, não tem como ela se curar. Falei, então é um processo de autocura a osteopatia, na verdade. Nós encontramos os bloqueios no corpo dessa pessoa, desbloqueamos para que o corpo possa se curar. Então, eu falo assim, o próprio paciente produz a sua cura, né? A filosofia é mais ou menos essa, né, da osteopatia. Nós simplesmente desbloqueamos o que está evitando essa cura, evitando que esse organismo funcione bem. Nossa, eu estou encantada, porque, assim, para mim é uma novidade, mas como você foi para esse caminho? É uma especialidade, é uma terapia alternativa? Existe um critério, precisa ser fisioterapeuta para atuar nessa área? Explica pra gente um pouco. Isso. Então, Maristela, a osteopatia ela tem uma regularização em cada país. Aqui no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia. Nos Estados Unidos, é uma especialidade médica. E na Europa, ela é uma formação independente. Existe a faculdade de osteopatia, né? Você vai fazer uma formação de osteopatia. Então, existe uma regularização em cada país. Mas aqui, ela é uma especialidade da fisioterapia. Você tem que ser fisioterapeuta e é uma formação longa de 4 anos ou mais. Nossa! É uma outra faculdade que nós fazemos. Por isso que eu falo, é uma coisa muito específica que você tem que realmente ter uma noção muito grande de anatomia, de fisiologia e criar uma sensibilidade muito grande nas mãos também para poder avaliar bem o paciente. E você fez essa especialização aonde? Eu fiz aqui em Maringá, pelo IDOT, que é, na verdade, a sede é em Prudente. Eles têm cursos em várias partes do Brasil. Eu fiz aqui em Maringá mesmo. Na verdade, ainda estou em formação, estou no último módulo, último ano de osteopatia. Mas, como eu te falei, é um curso longo, eu falei, 4 a cada anos dia, é bastante, né? Exatamente. E a cada dia também estão surgindo coisas novas, congressos novos, enfim. Então, está avançando bastante os estudos nessa área mesmo. E a posturologia entra nessa formação de osteopatia ou é uma outra formação? Exatamente. Ela é uma formação à parte, mas no curso de osteopatia nós temos uma parte da posturologia. Que, como falar na osteopatia, nós precisamos, como eu te falei, de uma estrutura íntegra para que nós tenhamos saúde. Se tiver algum bloqueio, vai surgir a doença.
Então, assim, a posturologia entra nisso, em dar integridade para esse corpo. Ela tem a função de dar a estrutura. Fala, se você tem uma boa postura, tem um corpo alinhado, uma postura ideal, isso daí vai te ajudar a prevenir certas lesões de serem formadas. Então, ela entra nessa parte. A posturologia, ela faz parte também da osteopatia, mas tem a formação separada também. E uma pergunta aqui que não quer calar. Como você chegou a esse caminho? O que te motivou? Da onde surgiu, olha, eu quero fazer osteopatia? Como foi isso? Então, na verdade, eu já tinha, na época da faculdade, já tinha ouvido falar de osteopatia, mas não tive nenhum contato na época. Nenhum professor de referência, nada? Não. Eu descobri a osteopatia e todo o benefício dela através de uma professora hoje minha, da qual a minha mãe, minha irmã, eu já fui paciente lá em Maringá. Então, eu comecei o tratamento com ela e depois que eu vi os resultados e como funcionava, eu me encantei pela coisa e fui atrás, né? Falei, não, vou estudar porque isso aqui realmente funciona. Então, foi através de um tratamento que eu fui procurar mesmo. Eu, né, minha família, enfim, hoje, até a minha família inteira se tratou com ela, né? E fui atrás, e hoje ela é minha professora até, né? Mas foi através dela que eu conheci e me interessei em partir para esta área. Nossa, bacana, né? Eu acho assim que falta mais divulgação. Divulgação, até para quem tem as dores crônicas e que quer fazer um Exatamente. tratamento, né? Assim, é bem novo. É né? bem novo, Na verdade, não é tão novo, mas é pouco divulgado, como você falou. Muito poucas pessoas conhecem, né, esse tipo de tratamento, tanto a posturologia como a osteopatia, é uma coisa ainda muito pouco divulgada no nosso meio hoje em dia, né? Poucas pessoas têm acesso, têm conhecimento desses tratamentos. Eu acredito que você, não sei nem se eu estou falando alguma bobagem, mas deva ser a única aqui em Umuarama que está nessa especialidade, né? Na verdade, a osteopatia até tem mais profissionais, que ela também é um pouquinho mais antiga que a posturologia, né? Um pouquinho mais difundida. Mas na posturologia, hoje, eu acredito que só eu mesma aqui em Umuarama. Mas na OSH nós temos outros profissionais também aqui atuando. E no curso que você está atualmente, só repete para mim, por favor, a escola que está... É o IDOT, lá de Prudente. É um instituto? Instituto, isso, é Instituto do Curso de Osteopatia e Terapia Manual. Ah, tá. É uma turma grande que vocês trabalham? Vocês têm estágio, atendem para poder... Isso, nós temos, o curso ele é de forma mensal, né, e nós temos uma aula, geralmente um grupo de 15 alunos, 10 alunos, cada sede tem um número, né, 20 alunos, depende, né. Hoje nós estamos em mais ou menos 10, 15 pessoas, né? Então nós praticamos em nós mesmos no início, depois atendemos pacientes, enfim. Mas nós temos encontros mensais no curso. Aí você vai ficar sexta e sábado ou sábado? Sexta, sábado e domingo. É um fim de semana inteiro. Nossa, 4 anos. Bem intenso. É bem intenso mesmo, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. É uma área bem complexa, mas que você consegue atuar e que tem um reconhecimento e um resultado. Exatamente, um resultado muito bom. E esses tratamentos, eles não estão disponíveis em convênios, operadoras, é só particular? Só particular, exatamente. Falo, os convênios não cobrem esse tipo de tratamento. Aqui no Brasil, pelo menos, ainda não. Em outros países, ele fala posturologia, osteopatia, ela já está até no Sistema Único de Saúde de outros países. Mas no Brasil ainda não. Nossa, imagine se no SUS ficasse disponível. Nossa, pois é. Bom, seria muito para a comunidade, muito bom, né? Exatamente. Mas, Renata, nosso tempo acabou, né? Obrigada por você ter vindo. Muito interessante a sua área, né? Sucesso. Obrigada. Né? E parabéns para nós, universidade, que você também é nossa egressa. Obrigada, Maristela. Nosso programa fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Obrigada pela companhia.